Fala pessoal, eu sou o Lucas da FGTech e hoje eu estou aqui com o Osvaldo da ASUS para a gente conversar um pouquinho sobre essas duas placas que a gente está trazendo aqui, que são duas placas de volume, tá? São um chipset mais avançado que a gente tem hoje para Intel 1151, que é a Z170P e a Z170M Plus, tá? Então eu vou passar a bola aqui para o Osvaldo e a gente vai poder falar um pouquinho sobre essas placas. Beleza, Lucas. E aí, galera? Então, cara, essas duas placas aqui, como você anunciou, Z170P, Z170M Plus, são placas que numa primeira olhada são muito parecidas, mas inclusive o nosso plano inicial era conversarmos sobre a Z170M Plus, mas como topei aqui com uma Z170P entre as peças que vocês têm disponíveis aqui na FGTech, nós optamos, pessoal, por fazer uma comparação entre as duas, porque a conversa entre nós foi muito interessante e nós queremos compartilhar isso com todos vocês, tá bem? Então, conforme o Lucas falou, essas são placas que ficam dentro da categoria de placas da ASUS que nós chamamos de placas mainstream, placas de volume, tá? As placas mais comuns que vendem em quantidades maiores, são placas que ficam abaixo da categoria das placas ROG, as Republic of Gamers, que são as ultra high-end, as mais sofisticadas, e também abaixo das placas TUF. Dentro desse grupo TUF nós encontramos as placas Sabertooth, para que vocês possam se localizar. Também, então, essas estão dentro do grupo das placas mais comuns, porém, ambas são placas com chipset Z170 da Intel, que é o mais completo, o mais sofisticado que existe para processadores Skylake, né, os de socket 1151. Tá? Então, acredito que vale a pena essa comparação, a diferenciação entre elas. Então, vamos lá. Vocês reparem que a Z170P é uma placa ATX, ela é mais longa, tá? Então, por ter um PCB mais longo, qual é a expectativa? É que ela tenha mais slots. Então, o que nós encontramos aqui que chama a atenção? Dois slots físicos PCI Express X16, apesar de que o inferior eletricamente é um slot X4, tá bem? Por conta disso, essa é uma placa que não suporta SLI, tá? É preciso partir para placas mais sofisticadas para termos SLI, porém ela suporta Crossfire. Daria, por exemplo, para conectarmos aqui duas Radeon RX 480 ou outras opções aí de AMD que estão a caminho, tá? Suporta Crossfire. E ela tem dois slots PCI Express X1 e dois slots PCI clássicos de 32 bits. Tá bem? Tenho certeza que ainda surgem alguns projetos, alguns usuários têm necessidades que exigem a presença de slots PCI clássicos na motherboard. Tá bem? Então a Z170P oferece isso. Já quando nós partimos para a Z170M Plus, ela é uma placa micro ATX, ela é menor. Tá? Inclusive, ela é posicionada em termos de recursos e de performance que ela pode entregar acima, um degrauzinho acima da Z170P. Tá? Apesar da Z170M Plus ser uma placa menor em termos de características e de recursos, ela é um pouco mais caprichada que a Z170P. Tá bem? Então, ainda falando sobre os slots, ela também tem a Z170M Plus, ela também tem dois slots PCI Express X16 físicos, o slot inferior, assim como na P, eletricamente também é um X4, então ela também é uma placa que suporta somente Crossfire, tá bem? Porém, vocês reparem que ela não tem slots PCI clássicos de 32 bits, ela tem só os dois PCI Express X16 físicos e dois PCI Express X1, tá bem? Então, nesse aspecto, a P oferece uma capacidade de expansão um pouquinho maior, porque ela tem os dois PCIs clássicos de 32 bits, tá bem? Que mais? Diferenças que existem entre essas placas. Enquanto a Z170M Plus tem 6 portas SATA 3 de 6 gigabits para HDs ou SSDs de 2,5 polegadas, inclusive duas dessas portas juntas compõem um slot SATA Express de 16 gigabits, tá bem? 6 SATA 3, dois deles juntos compondo um SATA Express. Já aqui na Z170P eu tenho 4 portas SATA 3 de 6 gigabits somente, tá bem? Então a Z170M Plus oferece uma capacidade de expansão com relação a storage, a armazenamento um pouquinho mais sofisticada, tá? O que mais que chama a nossa atenção aqui? Ambas as placas têm VRMs com o mesmo layout, tá? O regulador
de voltagem, o módulo regulador de voltagem, a parte da placa que alimenta processador e outros componentes críticos, alimenta eletricamente, é igual em ambas as placas. O layout é o mesmo, também são 4 mais 2 mais uma fase, são 7 fases no total em ambas as placas, sendo 4 fases responsáveis pelo processador, 2 fases responsáveis pelo chip gráfico integrado no processador e uma fase responsável pela memória. Tá? E já que falamos de memória, ambas as placas, um avanço muito bacana nessa geração de placas em relação às placas da geração anterior, que tinham chipsets Z97. Ambas as placas trabalham com DDR4, as duas têm 4 slots de memória, portanto são expansíveis a 64 GB. Muita gente se confunde, ainda tem a referência da geração anterior, que com 4 slots suportava um máximo de 32 GB. Na DDR4, um dos avanços importantes que nós tivemos é que a densidade dessas memórias é maior. Então com os mesmos 4 slots eu posso expandir ambas as placas aqui até 64 GB, são 4 módulos de 16 GB, tá? E ambas as placas preparadas para frequências de até 3.466 MHz, 3.46 GHz, que é uma frequência brutal que nós praticamente não ouvíamos falar. É um pulo muito alto da CTV para DDR3, cara, né? É muita coisa. Quando nós falamos de memórias muito rápidas lá no universo de DDR3, quando muito nós falamos de memórias 3.200 MHz, isso em placas ultra high-end, né? 3.200, 3.333. Aqui, em ambos os casos, as placas já poderiam suportar memórias de até 3.466 GHz, praticamente 3,5 GHz. Então, o que mais, moçada? Então, 7 fases nos VRMs em ambas preparadas para uma quantidade enorme de memória, memórias de alta velocidade. Quais outros pontos importantes aqui? Ambas essas placas contam com uma porta USB 3 do tipo C, que é essa porta pequenininha aqui, que é muito parecida com o conector que nós usamos hoje nos nossos smartphones para conectarmos carregadores. Tá? O que é importante lembrarmos sobre a porta USB 3 dessas placas? Ambas têm também tipo C. Ela é bem menor que as portas tipo A, com as quais nós já estamos acostumados aí há muitos anos, bem menor também, e ela fornece mais energia do que as portas USB convencionais do tipo A. Enquanto uma porta USB 3 do tipo A fornece um máximo de 900 mA de corrente para carregar dispositivos quando você conecta um cabo aqui, a porta tipo C fornece 3 amperes de corrente, então ela entrega mais de 3 vezes mais energia, a tipo C, do que as portas tipo A que nós já conhecemos de gerações anteriores. Tá bem? Então ambas as placas têm tipo C, tem portas USB 3 tipo A e ambas as placas oferecem a possibilidade, algo muito bacana sobre o qual nos perguntam bastante, 4 portas USB 3 frontais também para gabinetes. Ambas as placas têm essa possibilidade. O que mais? Uma diferença que eu lembrei que é fundamental entre essas duas placas. A Z170P tem um controlador de rede Gigabit, que é um Realtek 8111H, também, enquanto a Z170M Plus tem um controlador de rede Gigabit da Intel, um i219V. Tá? Para quem não está acostumado com esse tipo de detalhe, o que é importante nós observarmos aqui? O controlador de rede da Realtek pode atender tranquilamente a absoluta maioria dos usuários, tá? Com a questão da rede, sem nenhum problema. Porém, quando você parte para uma placa-mãe que tem um controlador de rede Gigabit da Intel, tá? Esse é um diferencial importante, porque os controladores de rede da Intel, os especialistas sabem bem disso, são os mais rápidos que existem, tá? Vai te entregar a melhor performance no tráfego de rede, isso faz diferença até para quem joga online, tá bem? Menores latências, melhor tempo de resposta, e os controladores de rede da Intel são os que menos usam o processador, são os que menos carregam o processador com parte do trabalho deles. Tá? Então o processador fica praticamente livre para rodar o que realmente importa, o trabalho dele, tá? E ao mesmo tempo esses controladores de rede da Intel te entregam a melhor performance. Tá? É um diferencial importante da Z170M Plus. E aí, voltando para características similares em ambas as placas, tá? Coisas que são iguais aí em ambas.
Ambas as placas contam com conector para SSDs do tipo M2, que já usa a interface PCI Express 3 X4. Inclusive são conectores preparados para SSDs que usam o protocolo de comunicação NVMe. Esses são os melhores SSDs do mercado, nós já conversamos sobre isso hoje, o Lucas sabe muito bem. Quando nós falamos de SSDs como o Samsung 950 Pro, o Samsung SM961, OCZ Rivo Drive, né, o RD400, todos eles são M2, já usando o protocolo de comunicação NVMe, tá bem? Inclusive um detalhe importante, esses slots suportam SSDs com o tamanho até 2280, que são todos eles, na verdade, têm 22 milímetros, qualquer M2, tá? Só que no comprimento você tem esses SSDs a até 110 milímetros. Essas são placas preparadas para os modelos de até 80 milímetros, que é o formato 2280, tá bem? O que mais que é importante? Nós já falamos de memória, VRM, algumas das portas, rede, slots, falamos do suporte a Crossfire, SATA e da similaridade de M2. Tá? Tem as portas de vídeo também, eu acho que tem a diferença, né? Tá, legal. A Z170M Plus tem o conector VGA, que a Z170P não tem. Exato, cara. Que apesar de ser uma placa menor, ela conta com um conector a mais. Que é exatamente. Né? E o detalhe importante, pegando a carona do Lucas nas saídas de vídeo. Né? Então eu tenho na Z170P DVI e HDMI. Na Z170M Plus eu tenho DVI, HDMI e VGA. Talvez para algum projeto muito específico o usuário precise aí do suporte para o conector, da presença do conector mais antigo. Tá bem? E existe um outro ponto também que é comum nas duas placas que a gente não pode deixar de mencionar, tá? Que é o seguinte: essas duas placas trazem uma característica que é ASUS, chamada 5x Protection 2. Tá bem? Isso aqui está sempre em destaque nas caixas das placas. E o que significa o 5x Protection 2 ou 5x Protection 2? São 5 características que a ASUS coloca nas placas para garantir uma construção mais caprichada e proteção para a placa contra certos tipos de ataques ou problemas que podem surgir aí. Deixa eu explicar direitinho do que se trata. Eu vou pegar aqui a caixa da Z170P, mas a característica é igual nas duas placas, tá bem? Elas têm então as molduras das portas traseiras e o espelho traseiro feitos de aço inoxidável, tá? Em alguns pontos do país isso ajuda bastante porque esses componentes passam a ser resistentes a ataques como o da maresia. Tá bem? O que mais? Existe um componente que é uma espécie de um fusível rearmável, é um polyswitch, que fica próximo dos slots de memória em ambas as placas e que protege os módulos de memória na eventualidade de um pico de energia ou de um curto que poderia danificar as memórias. Esse fusível desarma no momento em que entra o pico, por exemplo, não deixa que as memórias sejam danificadas, tá? Vocês reparem que existem outras proteções na placa, essa é uma proteção específica para as memórias. Ele desarma, não deixa que as memórias sejam danificadas e fração de segundo depois ele se rearma, o usuário não tem que fazer nada na verdade. Tá? Então, painel traseiro em aço inoxidável, fusível que protege as memórias, eu tenho um controlador digital para o VRM, tá? Que a ASUS chama de DigiPlus VRM, que é um controlador que garante uma alimentação elétrica mais precisa, um sinal elétrico de qualidade, mais estável e mais preciso, sendo entregue para o processador e para outros componentes críticos aqui na placa. E além disso, duas características que são novas no 5x Protection 2 e que me chamaram muito a atenção. Essa aqui em particular que eu menciono agora foi a que mais me impressionou. A ASUS chama ela de Overvoltage Protection. É o seguinte, existe uma proteção no projeto elétrico de ambas essas placas, tá? Que estabiliza o sinal elétrico instável entregue por fontes de alimentação de baixa qualidade. Isso é bacana, cara. Isso é uma característica que não existia no 5x Protection da geração anterior. Agora no 5x Protection 2 eu tenho uma proteção, traduzindo isso de uma forma simples, é uma proteção contra fontes de alimentação de baixa qualidade. Tá? Infelizmente esse é um problema que é frequente aqui no nosso país. O pessoal costuma montar umas configurações às vezes com uma placa-mãe top, coloca uma fonte de má qualidade, né? E acaba danificando a placa-mãe.
Nesse Exato. caso já não ocorre isso devido a essa... A margem é menor, digamos, para que Isso. isso aconteça, né? A placa tem proteções para lidar com isso. Pô, isso é uma tremenda sacada da ASUS. E o último item aqui é chamado de LAN Guard. O LAN Guard sinaliza que o conector de rede gigabit tem alguns componentes eletrônicos aqui no seu interior que fornecem proteção contra picos de energia, uma falha de algum tipo que faça com que um pico entre pelo cabo de rede. Esse é um tipo de problema que eu já ouvi de pessoal que lida com infraestrutura, com montagem de parques de máquinas, né? Entra um pico de energia por algum tipo de falha e queima a placa-mãe ou o conector de rede especificamente, né, entrando pelo conector gigabit. Esse conector tem proteções para que isso não aconteça e ao mesmo tempo o chip de rede em ambas as placas, o Realtek aqui na Z170P e o Intel na Z170M Plus, em cima do chip de rede existe uma capa metálica que é uma proteção contra interferência eletromagnética, é um EMI shielding, também para proteger o chip de rede de interferência eletromagnética e garantir um sinal mais estável, de melhor qualidade no tráfego de rede, tá bem? Eu acredito que é isso, moçada. As placas são muito próximas, tá? Z170P maior, como eu mencionei, a M Plus com alguns pequenos caprichos, como o controlador de rede da Intel, que fazem uma diferença importante. Tá bem? VRMs iguais e todo o restante nós exploramos. Ambas são placas de uma construção caprichada, mas para quem está procurando a construção de uma máquina de melhor performance, tá? A dica é partir para Z170M Plus. Para quem precisa de uma placa com uma capacidade um pouquinho maior de expansão em termos de slots, ou de uma placa com chipset Z170, mas posicionada num preço um pouquinho menor, a Z170P é uma opção bacana. Tá bem? É isso então, Lucas. É isso aí então, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Obrigado, Oswaldo, novamente por estar aí pra gente, Eu que agradeço pela dissecando oportunidade, algumas cara. placas aí. Show. Então falou pessoal e até a próxima. Até a próxima. Valeu.